Aí a gente retoma de onde a gente parou. Então, você tem lá, ó. Você tem esse bando, né, de restrições para cobrir. É o que eu estava dizendo antes, né? Não existe uma forma simples, né? Porque a forma mais simples e intuitiva de escrever uma generalização desse tipo é algo desse tipo, né? Por exemplo, o X está indexado a quem? A J. Então, a maneira mais intuitiva, e é o que vocês vão ver na literatura por aí afora, é o X e J menor ou igual a um somatório de um YI. E o I pertence não ao conjunto Isão, né? Mas a um subconjunto S que toma como referência o Jzinho que você definiu para aquele distrito J. Né? Então, o distrito 1 ele tem um subconjunto. Né? Aí aqui para J, pertence a J. E o SJ está contido, né, no Isão. Porque ele é um subconjunto do Isão. Não são todos. Né? Não são todas as estações de 1 até 10 que vão compor quem cobre esse distrito 1. É apenas um subconjunto dele. Então, para o primeiro distrito, é só o 2. Então, o Szão Jzinho, ele aqui é 2. Então, só existe um. Né? É o Y2. Só que não é simples da gente representar isso na linguagem que a gente vai propor. E na maioria dos softwares que eu já usei por aí afora. Né? Então, não vai ser simples fazer isso. Não é trivial. E eu não recomendo. Né? Então, por isso que eu estava falando antes. Qual é a forma mais simples? A forma mais simples é escrever naquele formato genérico, né? Que é AX menor ou igual a B. Então, desse grupo de restrições, vocês vão conseguir escrever, né, com mais de uma forma, né? Não existe só uma forma de escrever essa abstração com os elementos que vocês têm aqui. Né? Já calhou até de ser menor ou igual aqui. Então, vocês vão precisar olha, eu só tenho uma variável? Aqui não, né? Não tenho. Eu tenho duas. Então, olhe primeiro para uma. Né? Talvez, para facilitar as coisas, tudo que seja variável pode ficar de um lado e o que não for variável do outro. Né? Aqui, como a gente não tem termo independente, talvez nem precise fazer isso. Pode deixar os dois desse lado. Né? Um de um lado, outro do outro. E o que eu estava dizendo antes, olha, se eu vou escrever eles nessa forma, esse é um grupo de restrições, né? Ou algo parecido com isso, é um grupo de restrições. E esse grupo de restrições, eu vou ter que associar ele de alguma forma ao que o CMPL entende, né? Então, eu vou precisar de parâmetros associados às variáveis que eu tenho e aos termos independentes, né? Que aqui a gente nem tem, é zero, né? Então, quantos Azão ou Bzinho, né?
quantos Bzinhos que eu teria aqui se, por exemplo, eu tivesse um termo independente aqui, mais um, né? Eu teria B vezes B indexada a quantidade de elementos que eu tenho. Aqui eu tenho 20, né? Que por acaso é a mesma quantidade do conjunto J. Então, meu Bzão lá nos parâmetros vai ser, meu Bzinho vai ser associado ao conjunto Jzão, que tem exatamente os 20 elementos que eu preciso para escrever esse grupo de restrições, né? Então, se eu tiver um termo independente, eu já sei que eu preciso indexá-lo ao Jzão e ele vai ter 20 elementos, porque ele é um vetor. É um vetor 20, se eu tivesse termos independentes aqui. Se tudo fosse 1, por exemplo, né? Se todos fossem iguais, eu até poderia somar mais um aqui do lado, não teria problema, né? Mas geralmente não é assim. Geralmente você tem, né, valores distintos, e que é o caso de fato que a gente vai ver aqui, né? Então você vai olhar, olha, na variável x aqui, eu tenho valores que se repetem, né, em cada restrição. Então, olha, na primeira restrição eu só tenho x1, né? Na segunda restrição eu só tenho x2, na terceira restrição eu só tenho x3, né? Na quarta restrição eu só tenho x4. E assim eu vou até o x20, né? Então eu só tenho um elemento, né? Então eu já consigo associar algum parâmetro à minha variável x, né? A minha variável x. Aí eu tenho que pensar, olha, sim, né? É cada posição desse vetor de 1 a 20. Aí eu vou perguntar, agora generalizando, né? A posição que eu consegui colocar o meu índice 1 do Breno, tá sem vetor som aí. x. Alô, alô? Alô? Oi, tá. Agora tá me ouvindo ou não? Agora eu tô ouvindo. Tá. Então deixa eu retomar. Na primeira desigualdade, eu tenho que pensar, olha, para uma abstração aqui de x e de y, como que eu consigo representar essa minha posição x1? Aí vocês têm que lembrar que tem que pensar tudo em vetores ou em matrizes. Então, olha, como que eu faço essa minha abstração aqui de ax menor ou igual a b ser válida para a minha primeira desigualdade? Olha, eu olho, né, para o meu valor de variável x, ele tem uma posição, né, que vai de 1 até 20, né, vai de 1 até 20. E nessa primeira restrição, eu só quero selecionar o primeiro elemento, que é o x1. Né? Então, qual valor que eu vou conseguir atribuir, né, para esse azão nesse x que representa essa primeira restrição? Qual é o valor de azão que eu vou colocar para ele? Né? Então, aqui você tem que pensar, olha, vamos bem devagar. Quem é o vetor x? X é um vetor que tem valores que a gente não sabe, né, ainda, mas que se são binários é 0 ou 1. Nas posições que vão de 1 até 20. Aí eu estou olhando para essa primeira restrição aqui. Na primeira restrição, eu tenho o valor de x1 nessa restrição. Então, eu quero que, na minha abstração da generalização, eu quero que apareça x1 aqui. Eu quero o primeiro elemento do vetor x. Então, eu vou ter que associar um azão a ele,
ele vai precisar ter um valor correspondente, né? Onde eu preciso ativar, né? Desse mesmo vetor de 1 a 20, eu só vou ativar o primeiro elemento, né? Deixa eu voltar aqui. Eu só quero esse elemento, a primeira posição, a posição 1, que vai me dar o x1, né? E o resto eu não quero. O resto não pode aparecer nessa multiplicação de razão x, né? Para essa primeira restrição. Então, como que eu faço isso? Sugestões? Leonardo, que é quem tem que fazer essa tarefa? Ainda não pensei nada. Estou Não. organizando a mente aqui para isso. Então, vamos de novo que eu quero sugestões. Você está na primeira restrição, x1. Você já sabe que a sua abstração é um azão vezes o vetor x. Esse azão, para a primeira restrição, Tem que ele ser tem 1, que né? retornar a posição 1 do vetor x, que vai me dar o x1, né? Então, qual que é o valor que o azão tem que assumir na primeira posição? Na posição 1. Posição 1 é 1. Posição 1 é 1, maravilha. Se eu multiplicar 1 vezes x1, vai me dar o x1. Sim. Certo? E o resto? De 2 a 0. 20. Maravilha. E o resto é 0. Então, eu já tenho a primeira abstração, né, para o valor do azão na primeira restrição. Aí eu vou continuar em x para a gente não perder essa lógica. Aí, para a próxima restrição, quem vai ser meu próximo azão? É Ele 0 na tem que dar primeira. x2. Para x2 é 1 e o restante 0. Isso. Então, 0 na primeira posição, 1 na segunda posição e 0 no resto. Só que aí você concorda comigo que essa lógica vai se repetir para cada restrição que eu tenho? Sim. Então, você não vai empilhar esses valores que eu coloquei para você aqui até a posição 20? Uhum. Então você já tem uma abstração suficiente para determinar o parâmetro A para resolver a primeira parte da tua generalização. Então, você tem esse vetor azão, na primeira posição dele, ele vale 1, o resto vale 0. Na segunda linha dele, a primeira vale 0, a segunda vale 1, o resto vale 0, e você vai repetir isso até a 20ª posição. Então, se na primeira restrição você tem um vetor A, que só vai representar essa primeira restrição, um vetor A, se você generalizar isso para 20 restrições, você vai ter uma matriz A. Uma matriz A, né? Não é? Eu não empilhei o A1 no A2, coloquei o A1, depois botei o A2. O A1, ele representa a abstração do A para a primeira restrição, e o A2, a abstração do A para a segunda restrição. Então, se você empilhar cada vetor desse, você tem uma matriz azão. E essa matriz azão, ele vai de qual posição até qual posição, né? Ele tem quantos elementos? São Essa 20 matriz linhas. azona. Tem 20 linhas. E quantas colunas? 10 colunas. 10 colunas? Vamos lá. A gente fez o azão Não. para a Isso. primeira São restrição. 20, são Quantas linhas? 20 estações, 20 distritos. 20 distritos, 20 né? por 20. 20 por 20. Então, já tem uma abstração de um azão 20 por 20. Aí, agora, você vai pensar mais um pouquinho em como você vai obter o lado direito com essa mesma abstração, né?
Só lembrando que você precisa de outro parâmetro, não pode ser esse razão. Você precisa de um outro parâmetro para associar agora a y, né? E para y, ele não é tão fácil porque você ainda tem opções que você tem mais de um y, né? Então, você vai ter que pensar em como fazer isso, tá? Mas o primeiro passo eu já dei uma clarificada boa aqui. Então, as abstrações funcionam assim. E essa generalização dessa forma, ela é válida. Porque se você trocar a matriz azona, né, e a outra matriz, ou vetor aqui, você reescrever essa matriz, você tem outra instância e continua resolvendo a mesma classe de problemas. Então, você consegue uma generalização válida pensando dessa forma, tá? Mas aí vai ter que quebrar a cabeça para esse lado direito aqui. Ok, Leonardo? Uhum, ok. Ficou mais claro agora como fazer? Ficou. Então, pensa nisso agora. É a parte mais difícil dessa tarefa, tá? E é propor essa generalização. Ela de fato não é simples, mas com essa abstração dá para resolver. Então, você vai ter um pouquinho menos de 2 semanas, né? Porque o prazo já começou no domingo. Então, você vai ter até o dia 20 aí para pensar em como fazer, em como terminar essa abstração para escrever tudo numa linha só, né? Para escrever numa linha de restrições, igual a gente viu o exemplo da aula do tutorial do professor Ormeu. Deixa eu voltar para ele aqui. Para esse aqui que a gente estava vendo antes do pessoal entrar. Que é igual tá aqui, tá vendo? Numa linha dá para fazer isso. Desde que os parâmetros estejam declarados no campo parâmetros. Dá para fazer em uma linha só uma generalização válida, considerando essa abstração. Beleza? Sim, é. Vamos tentar, né? Vamos ver. Não, você vai conseguir. Não é tão difícil quanto parece, não. Então, primeiro, pega esse gabarito que a gente viu, né? E tenta trabalhar ele nessa lógica, né? Tenta separar os parâmetros que você está vendo, né? Eu sugiro fazer primeiro numa restrição, né? Faz numa restrição, faz na outra restrição, aí você tenta colocar elas, né? Cada vetor um em cima do outro, né? Aí vai vendo, pô, existe alguma lógica aqui? Aí, empilhando eles, você vai ver que existe, né? Aí dá para você ver como conseguir resolver essa outra parte que está no lado direito, né? Mas com a dica do parâmetro A já dá para ter um bom norte do que fazer. O Laerte chegou. Tá, então, mas de qualquer forma. Oi, pode falar. Breno. Então, de qualquer forma, eu vou precisar de. São essas 20 restrições e mais uma, que é para aquela quantidade de estações. Isso. Deixa eu voltar para ele lá. Só parar de compartilhar. Você vai precisar, né, condensar essas 20 restrições em uma só, né? Então, um grupo de restrições, o grupo 1, R1, e você vai precisar do grupo 2, que é só essa restrição, né? Isso, então. É onde eu tinha falado com você que estava com um pouco de dúvida também nesse somatório. Você não poderia fazer um somatório direto, no caso aí, para esse Y. Eu estou Como você só atribuindo. tem uma restrição,
No Você caso, eu não tem pensei. para todo, né, na parte das restrições. Você não tem variação nas restrições, né? Você só tem Isso, então, uma essa restrição. era a dúvida. Então, é aquele primeiro elemento para tudo, então ele não entra aí. Ele já Você entra não direto no precisa dele. somatório. Você não precisa dele. Na verdade, não pode entrar direto, não. Quer ver? Deixa eu te mostrar por que, que não pode entrar direto. É porque o software não entende. Ele não é amigável com essa pulada, com essa escapada de, de elementos. Quer ver? Vamos dizer aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar ele rapidinho para ele ter só um elemento. Vamos dizer que o somatório dos dois, né? Vamos dizer que exista um limite total produzido, né? Um limite total dos produtos produzidos, ao invés desse limite superior aqui. Então, existe um limite total dos produtos. E esse limite ele é um parâmetro único, né? Vamos dizer que é 250. Aí, se eu não colocar, vamos não colocar. Vamos ver se nessa... É que eu estou com uma nova versão também. Vamos ver se ele vai aceitar. Ele não... Ah, não, peraí. Porque aqui está faltando... Existe parâmetro demais aqui. Essa indexação eu tirei, né? É só o limite S. Vamos ver se nessa versão ele vai deixar. Vamos ver se não tem erro nenhum. Estou somando em J. A princípio não tem erro nenhum. Está conseguindo ver? Tô Ele não... conseguindo. Então, Uhum. ele implica com esse erro de sintaxe, tá vendo? Ele Sim. diz, olha, tem um ponto e vírgula, né, inesperado no lugar de dois pontos esperados. Porque ele pula, porque ele contava com uma informação que não apareceu, tá? Então aqui são duas opções. Ou, porque na verdade o que está gerando o erro é a tentativa de dar um nome a um grupo de restrições sem seguir a ordem que ele pede, tá? São duas opções. Ou eu tiro esse nome da restrição. Aí vamos ver se ele roda. Ele roda, tá vendo? Então dá para fazer, né, ele sem nomear esse grupo de restrições, porque não ele é um grupo, mas é uma única restrição. Então ele não entende de maneira amigável. Então, ou você escreve assim a generalização sem um nome, né, para esse grupo, ou você pode propor um nome, desde que você diga para ele o elemento que está faltando. Tá? E o elemento que está faltando era esse daqui, né? Era o para todo que a gente não colocou. Só que não existe para todo. Né? Não Uhum. existe variação da restrição. Então eu tiro ele, mas os dois pontos eu mantenho. Okay? Ele entende que não existe variação, né, na restrição, aí ele pula para a próxima etapa. A próxima etapa eu preciso indicar antes pelos dois pontos.
Okay? Ele entende que ele está entrando na equação. Ah, sim, sim. Entendeu? Aí aqui ele não vai gerar erro. Tá, então a questão é que esse para todo eu achei que fosse sempre tivesse que existir, mas não, vai depender do que eu quero fazer. Não, depende. Se há variação no grupo, né? Se eu tenho mais de uma restrição num grupo de restrições, aí eu sou obrigado a colocar, né? Existe variação, como como nesse grupo de restrição de disponibilidade de recursos. Aqui é obrigatório, ele tem que constar, senão ela não faz sentido. Só que se o seu grupo de restrições, né, como a gente apresenta os gabaritos, se o seu grupo é composto de só uma restrição, uma única restrição, aí você omite essa parte. Então você omite apenas, né? Omiti, né? Tirei, mas eu preciso indicar, né, para o compilador de que eu omiti essa parte porque ela não existe e eu entro na próxima etapa da escrita do grupo de restrições. Então, por isso que precisa desses 2 pontos aqui. Então, ou você faz isso, né, para ficar bonitinho, né, com o nome do grupo, que aí depois aparece lá, quer ver? Ó? Lá na aba Solution, ó, aparece limite superior, tá vendo? Aparece o nome e o valor de atividade dele. Se você não quiser, ou se ficou muito difícil também, aí você tira essa parte toda, não nomeia, mas deixa só a parte da generalização que precisa, né? Que é a única restrição que é dada por esse somatório. Mas essa generalização precisa constar. É um somatório tal, né, que tem essas características e esse limite S, que vai estar definido lá em cima. Então, isso daqui precisa estar desse jeito. Mas não precisa estar nomeado, né? Aí lá ele vai aparecer como linha específica. Ó, a linha tal que você não deu nome, a linha tal dá os mesmos valores. Mas é só uma questão de nomeação, porque ele não entende, né? Se eu não apresentar para ele exatamente os blocos que ele espera, ele vai apresentar erro para a gente. Então, tem essas 2 opções quando você vai escrever uma única restrição. Né? Com a string que representa o grupo de restrições ou não. Tá? Então, tem essas 2 possibilidades. Aí, deixa eu voltar para o exemplo original. Não vai voltar, né? Então, deixa eu reescrever aqui. Aqui eu tinha colocado o limite superior, né, para os recursos. Para os recursos não, para os produtos. Que é o que estava faltando lá no tutorial do professor Ormel. Eu acho que ele tinha deixado para vocês tentarem fazer. Né? Aqui é produto. Porque servia de exercício também para pensar em como fazer isso, né? Mas não faz mal. Como já tem tanto tempo esse exercício, aí eu já deixo para vocês aqui como fazer. Deixa eu ver se vai funcionar. Aí, tá vendo? Aí agora eu atualizei para a nova versão, ele já dá o resolvedor padrão nessa nova versão, que aqui vocês baixaram, é o Hypes. Né? Eu tenho das outras, mas vocês não vão ter. Vocês vão ter... Vou colocar aqui. Salvo engano, é Percent Solver. Vocês vão ter acesso ao CIP. Ele também resolve pelo CIP. Cadê? Ó, tá aqui. Vocês também vão ter... Qual outro vocês vão ter? Não, só esses 2. Vocês não vão ter mais acesso ao CBC nessa nova versão. Eu só tenho porque eu tenho da outra, aí eu puxo da outra. É o Coin Branching Cut. E eu também tenho outra que é o GLPK. Que é de versões anteriores.
Então tem esses resolvedores não comerciais, né? Mas é usar o que tem. De vocês é o High. É o que vai aparecer como padrão. Se porventura precisar trocar em algum momento, se alguém for usar essa linguagem, que não precisa ser o Colio P, né? É a linguagem, o CMPL. Se for usar o CMPL alguma vez na vida, tem esses parâmetros que a gente pode, esses argumentos que a gente pode colocar para ele. Aí, se tiver dentro do que a ferramenta que vocês forem usar permitir, vocês podem trocar, né? Mas ao que parece, pelo que eu vi como justificativa para os desenvolvedores, né, do Colio P, aqui, esse resolvedor novo aqui, ele ganha dos demais, por isso que eles trocaram, não estão usando mais o CBC. Mas é isso. Aí qualquer outro parâmetro vocês colocam aqui também, percente o parâmetro que for, né? Se o solver tiver opções, você também pode colocar, né? Põe percente opt de options, aí põe options. Não, tem que botar qual o solver que é e o tal parâmetro, né? E ele permitir. Eu confesso que desse eu não cheguei a ver nem usar parâmetros extras, não. Mas aí é só ver lá no manual como fazer. É isso. É uma tarefinha boa, tá? É claro que precisa bater cabeça, mas é mais com a linguagem, por isso que eu disponibilizei o mais cedo possível para vocês. Foi logo depois da prova, eu já abri o texto para vocês. Acho que foi dia 22 ou 23, né? Ou até antes. Não, foi antes. Não, foi até antes. Foi logo depois da prova. Para vocês irem se habituando, porque tem que entender os blocos que ele entende como necessários, aquilo que precisa constar, o que não precisa constar, o que é separador, o que pula a linha, o que ele entende como operador, se precisar fazer alguma operação antes. Então, tudo isso tem a ver com o manual, né? Tanto do software quanto da linguagem, que aí esse tem mais de 2 semanas já, que era para vocês irem treinando. Mas a tarefa em si é depois que entendeu, né? Fez o exemplo que o professor Ormeu colocou lá. Pegou alguns exemplos do manual. Aí é só trabalhar mais na generalização. E aí só transportar essa generalização para o CMPL. Eu acho que essa tarefa ela tem duas dificuldades maiores, né? São dois problemas ao mesmo tempo. Um dos problemas é aprender a mexer nesse software. E aí, depois que você aprende a mexer nele, é conseguir moldar o problema na linguagem desse software. O software não tem muita dificuldade, não. É a caixinha para a gente digitar lá, né? Para a gente implementar. A dificuldade mesmo é a linguagem, né? É uma linguagem nova, é uma linguagem diferente daquilo que vocês viram, né? Mas isso é para qualquer desafio novo, vocês vão precisar. No Excel tem o VBA, qualquer outro. Para programar para sistemas web, você tem HTML, CSS,
JavaScript, aí vai. Ah, não, quero aí, ciência de dados, né? Python da vida. E a galera que desenvolveu, né, essa ferramenta para a gente, salvo engano, eles misturam lá, né? Python, Python, Java, muito provavelmente para montar essa janelinha para a gente. Né? Algum C++ da vida. E a galera que desenvolveu os resolvedores é muito C++, C Sharp, alguns até Fortran, eu não tenho certeza do porquê que esses caras usaram Fortran, mas uso também. Então, a gente, no decorrer da vida, vai precisar bater cabeça numa série de linguagens. Então, não é esse bicho de 7 cabeças todo. Eu estou aqui para ajudar vocês, então já dei várias dicas aí, até essa uma ou outra do que ele entende, né, que eu já desvendei ao longo desse tempo. Então, o que eu não souber, realmente, assim, não dá para saber tudo, né? Mas eu vou guiando vocês no que for mais fácil e no que for mais provável. Igual essa lógica aqui, né? Já falei para vocês, vai ser muito difícil escrever essa restrição num formato mais elegante, né? Com a lógica de subconjunto, porque ou a tua linguagem não vai entender, ou você vai ter que propor uma implementação mais robusta. E eu confesso que eu nunca tentei até hoje. E não é algo para se fazer em 2 semanas. Então, por isso que eu estou propondo essa alternativa para vocês, que é a mais viável, e no gabarito eu vou colocar para vocês assim, né? Essa generalização numa forma menos elegante, né? Mais primitiva, mas que serve para qualquer instância desse problema. Se você alterar o teu conjunto de dados, a tua generalização lá no arquivo CMPL vai continuar lendo da mesma forma, é só trocar as matrizes e os vetores, né? Que aquela generalização continua válida. Mas é isso, vamos bater cabeça nesse tempinho aí. São 2 semanas para vocês se habituarem, né? Para quem ainda não se habituou, né? A linguagem. E a generalização dá para eu conversar um pouco mais direta com vocês, igual eu fiz aqui. Eu só não vou dar a resposta, né? Por óbvio, porque vocês têm que tentar também. Mas eu já guiei bastante aqui e na generalização dá para ajudar mais, né? Na implementação que não, né? Porque o desafio maior é a implementação. Então, eu vou ajudar vocês nos erros que vocês encontrarem. O compilador tá reclamando por isso, isso e isso. Aí a gente vai vendo por que ele está fazendo isso. A gente tenta reproduzir alguns casos aqui, né, para tentar entender o porquê, mas a tarefa principal é transportar isso para a linguagem CMPL. Então, esse é o desafio maior. Na generalização, dá para eu ir ajudando vocês, como eu já fiz com esse enunciado aqui. O Laerte tinha pedido a palavra, mas abaixou a mão. Quer falar, Laerte? Boa noite, Breno. Poxa, eu perdi boa parte da sua aula aí, foi inevitável, eu perdi grande coisa. Eu tenho muitas perguntas, se você me permitir, vou tentar ser breve.
A gente aqui hoje só falou sobre a D2 ou falou sobre a aula da semana, o Prim, o Floyd? Não, foi só AD. Só essa AD em particular. Sim, deixa eu falar outra coisa. Eu estou tendo um problema no meu notebook. Tem um outro jeito de eu fazer, tipo, no celular, o CMPL, ele consegue ser feito no celular ou não? Eu estou tendo um problema que eu estou tentando fazer, na hora que eu boto para rodar, não acontece nada. Fica tudo em branco, não dá erro, não dá nada. Só não tá funcionando. Mas é porque eu estou tendo um problema no meu notebook mesmo. Ele é um pouquinho antigo. Até na tua aula mesmo, eu percebi que você fala, para mim corta. Mas quando eu vou no celular e vejo a sua aula pelo YouTube no meu celular, não corta nada. Tá tudo certinho. Aí eu percebi que o meu notebook está tentando me deixar na mão. Não estou conseguindo ver um erro, porque é igual você estava aí na aula aí mostrando aí. Quando dá um erro, mostra a linha, aí você tem que dar uma verificada na linha que está apontando o erro. Nem isso tá, meu notebook está permitindo. Tá, peraí, vamos por parte. Porque aqui, né, eu tô gravando, mas pode ser que ou a minha internet pode estar falhando, ou a sua internet pode estar falhando. Então, para mais alguém, o meu áudio está picotando, ou é só para o Laerte? Não, estou ouvindo bem. Pior, Então, Breno, não é é. que são várias semanas que isso está acontecendo, entendeu? Aí para mim é Não, uma não, não, parada não, de. então, porque poderia ser algum problema com a minha internet também. Então, provavelmente não é nem a sua internet, é, é a sua máquina mesmo que provavelmente não esteja 100%. Mas beleza. Agora, sobre o Colio P, eu acho que ele só funciona nos sistemas operacionais só no Windows, no Linux e no Mac, tá? Não tem nada para celular, eu não tenho, eu tenho quase certeza que não existe solução para dispositivo móvel, não, tá? É só para esses SOs mesmo. Agora, deixa eu pensar o que você pode fazer, que fica muito difícil mesmo. Ah, não. Outra parte da sua dúvida, antes da gente ir para algo mais que envolva um esforço maior. Às vezes, de fato, não sai nada no debugger mesmo. Mas aí, quando que isso costumava acontecer comigo? Deixa eu ver aqui. Isso costumava acontecer comigo quando eu tinha um nome para o arquivo, que aqui está escrito exemplo, tracinho videoaula.cmpl. Quando eu tinha nomes muito grandes, né, quando eu nomeava esse arquivo com muitas palavras, ou uma frase muito grande, ou com caracteres especiais. Então, que eu acho que em algum momento nem aceita mais, sinal de mais, asterisco. Então, evitar muito traço, muito ponto, deixar ele o mais limpo possível. Então, coloca AD1, ou AD1 do Laerte, para ver se ele não vai ter erro de leitura nenhum, porque às vezes faz erro de leitura, às vezes alguma coisa pelo caminho aqui que ficou faltando chaves, colchete, ele pula direto para a aba Solution sem resposta, então pode acontecer também. Pode ser problema, pode ser algum erro
da sua implementação. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Né? Primeira coisa, nomear desse jeito que eu falei para você. Tá? Só lá, AD1 do Laerte, ou AD1 Laerte. Tá? E eu vou pedir para você fazer um arquivo com esse texto que eu vou colocar no chat agora. Você vai copiar e colar, vai copiar e salvar. Ele colocou, meu está D2 CMPL. Tá, então não é isso. Eu vou pedir para você reproduzir esse texto que eu coloquei no chat para você. Cria um arquivo novo lá, coloca novo, né? Deixa eu ver aqui. Vai em File, New ColUp Window, e copia isso. Copia e cola isso que eu coloquei no chat para você agora. Aí salva ele com nome simples e tenta reproduzir. Não, Lert. Isso que eu coloquei no chat para você, cria um arquivo CMPL e roda ele na tua máquina agora para ver se ele vai funcionar direitinho. Ver se ele vai gerar a saída de dados. Tenta fazer isso rapidinho para a gente ver se é isso. Porque os problemas de vocês são simples, tá? Não vai exigir muito da máquina não, e eles rodam em questão de segundos. Então, se um exemplo simples estiver funcionando, o de vocês vai funcionar. Tá? Só outra pergunta. Você está usando a versão nova do ColUp ou está usando a de semestres anteriores? Então, tem um que é ColUp 4. Eu estou tentando usar os dois. Não está funcionando os dois. Aí eu faço o quê? Eu desinstalo um para usar um só, desinstalo o usa outro um para só. usar o outro, e não está dando certo. Você pediu para eu abrir, eu estou abrindo aqui, deixa eu ver ele aqui, CMPL 21.0, o meu é o Windows 64, então o Win 64. Ele não quer nem abrir, é o meu notebook. 210, né? 210. Isso. Então, Ele não quer nem abrir. é a mais recente. Tá? É a minha máquina, não está deixando nem abrir o ColUp. Hoje não está deixando. Ontem eu estava conseguindo abrir, não estava andando. Hoje já não quer abrir. É a minha máquina, está me abandonando na hora errada. Então, se você não tiver, né, nenhuma outra máquina, ou no seu trabalho que te permitam executar isso por um pendrive, tá? Porque também dá. Você só verifica qual a versão da sua máquina no seu trabalho, se é Linux, ou se é o Windows 64 ou se é 32 bits, mas eu acho que só tem para 64 o ColUp. Aí você consegue dar boot pelo pendrive. Tá? Existe essa possibilidade no seu trabalho você tentar executar ele? Não, mas eu vou pedir para ir na casa do meu primo. Eu vou pegar isso aqui que você mandou para mim, vou copiar num bloco de nota para levar para ele, para tentar fazer lá na casa dele. E essa versão também, Talete, você pode pegar o arquivo zipado e coloca num pendrive ou envia para ele por e-mail, não sei, que aí você só abre lá, né? Só tem que confirmar se é o Windows 64 bits, que aí não tem erro.
Aí você vê se isso funciona lá. E se isso for mais fácil para você. Se não for, aí eu vou ter que ver, aí eu e você mesmo, com seu tutor coordenador, para a gente tentar que você tenha acesso a algum laboratório no seu polo para que você possa fazer essa tarefa lá. Então, agendar pelo polo, ver se o polo permite, né, para que libere algum laboratório para você. Aí você vai ter que se deslocar, né? Se essa primeira opção sua, do seu parente, for mais fácil, for mais rápido, aí fica com essa. Se não for, só tenta me avisar com antecedência para a gente tentar fazer esse meio de campo com o seu tutor coordenador para ver se você pode fazer essa tarefa o mais rápido possível no polo. Tá? O que você acha? Ana, vou fazer essa primeira opção, porque na casa do meu primo, eu vou abrir a minha plataforma lá e vou baixar de novo o arquivo lá nele. Ele é meu primo, é parente, é bem íntimo. Ele vai permitir lá, eu vou baixar, ele entende. Eu já até conversei com ele, na verdade, porque eu já sabia que a minha máquina estava me deixando na mão por causa da última tutoria. Eu estava assistindo, não estava legal. No outro dia eu vi pelo YouTube e tranquilo, não teve problema nenhum, mas ficou sem som para mim. A tela sumiu. Aí se você perceber na última aula, eu saí e entrei várias vezes. Por quê? Sim, Porque eu não sim. estava ouvindo a tua voz, não estava vendo a tela. Aí É, começou a minha desconfiança. Aí eu fui ver no pode ser YouTube, isso. tudo certinho. Pode ser isso mesmo. Então, assim, tenta agilizar isso, tá? Aí confirma para mim. Funcionou, né? Provavelmente vai funcionar para você já tentar fazer e se tiver dúvida para a gente tentar resolver logo, tá? Porque o ideal é que vocês façam em casa, com tranquilidade, para não ficar uma correria. Então, assim, já cria esse primeiro empecilho. Então, né, tenta confirmar isso. Aí, se conseguir, já tenta adiantar alguma coisa nesse dia já para a gente tentar te ajudar na próxima semana, tá certo? Valeu mesmo pela atenção e desculpa ter tomado muito tempo aí com isso aí. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo. Beleza. O Renato pediu a palavra, pode falar, Renato. Olá, Brento. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Então, sobre o desenvolvimento aí da AD, né? A gente estava, se você pudesse dar um briefing, né, para a gente aí, como você poderia explicar como a gente pode estar formulando um problema de forma generalizada, conforme a questão pede, no contexto dos problemas de grande porte, né? Você poderia dar, assim, algum exemplo prático de um problema de grande porte que seria beneficiado com essa formulação generalizada? Só para a gente ter uma visão de onde a gente vai começar? Na verdade, Renato, não precisa ser. A gente não traz problemas de grande porte para vocês. É para vocês treinarem. Então, é um exemplo simples. Né? É o exemplo da AD. Né? Agora, se esse problema vocês fossem encontrá-lo na vida profissional de vocês, aí seria, né? Você até poderia ter uma quantidade talvez próxima de estações aqui, né? Só que ao invés de 10, talvez 30, 50, mas bem mais distritos. Seria algo tratável na realidade, né? Então, de algumas centenas, né? Para milhares de distritos. Mas a ideia aqui não é essa. Né? A ideia é de um exemplo simples, né? Que vocês consigam, né, propor uma generalização simples também, né?
e resolvê-lo com alguma ferramenta. Não vai dar, né, agora, no finalzinho da aula, que acaba 9h30, eu começar uma explicação de uma generalização de como vocês devam fazer, tá? Se eu tivesse mais 20 minutos, até daria. Mas a gente conversou no comecinho dessa aula, tá? Que está gravada, e tem um exemplo, né? Tem um tutorial do professor Ormeu de um exemplo também simples, tá? Que eu até coloquei várias vezes aqui na telinha para vocês. Ó. É esse aqui que eu vou colocar para vocês agora, novamente. Tá? Esse exemplo aqui é o que está no tutorial de Colhe P e CMPL do professor Ormeu. Tá? A única diferença que tem aqui é essa última restrição que não tem lá, né, que ele fala que tem uma restrição específica, ele deixa para vocês fazerem, aí aqui já está a resposta. Então, o exemplo mais simples, né, para vocês tentarem reproduzir, para sair do zero, é esse daqui. Então, assiste com calma o tutorial, né, em videoaula do professor Ormeu, acho que é no máximo meia hora, e tem esse exemplo aqui. Já vai dar um ótimo norte para vocês começarem a tarefa de vocês. Aí, qualquer detalhe, os detalhes tem no que a gente conversou hoje. Eu tirei muitas dúvidas do Leonardo hoje, de coisas específicas mesmo. Algumas variações dessa generalização aqui, dessa outra, de alguns parâmetros. Então, os detalhes a gente vai pegando ao longo das tutorias, tá? E tem uma sessão específica que eu fiz com os alunos de semestres anteriores, também disso, tá? De erros comuns, tá? Aí deixa eu mostrar onde que está. Isso está lá na guia de avaliações. Eu já vou compartilhar com vocês já. Deixa eu só ver se não vai sair nada que não deve aqui. Eu não posso trocar meu perfil sem olhar antes. Então, tópico avaliações, aqui. Então, primeiro, do Colhe P. Esse é o tutorial 1 do professor Ormeu. O tutorial 2, que é desse exemplo simples que eu já coloquei o arquivo de texto para vocês no chat aqui, só copiar. Então, esse segundo tutorial aqui, que é dele, e depois os de erros comuns, né, que é esquecer elementos, utilizar chave no lugar de colchete, colchete no lugar de chave, ponto e vírgula, 2 pontos. Então, tem muita coisa aqui de erros que vocês vão encontrar pelo caminho, tá? Então, isso dá uma visão geral da tarefa. Em termos de implementação, né? De implementação. Agora, da generalização, depende do seu problema. Aí, deixa eu ver aqui qual é o seu. Cadê? Deixa eu ver qual é o seu enunciado. Ah, tá. O teu não é esse que a gente conversou hoje. Cadê? Então. Aí aqui, para não deixar você sem dica nenhuma, já que a gente deu várias dicas hoje para o outro
para o outro enunciado. Eu salvei ele aqui, vou abrir ele rapidinho. Eu não vou conseguir entrar a fundo hoje. Se você quiser, na semana que vem, a gente conversa. Mas, salvo engano, para o enunciado que você foi designado, já tem uma generalização. Esse daqui, eu acho que tem sim. Lá nas notas de aula, tem uma generalização para boa parte do que o seu problema trata, tá? Que é o de problema de localização com custos fixos. Então, tem bastante coisa parecida lá. Deixa eu ver se eu consigo achar ele rapidinho aqui. Será que é aula 3? Quando a gente apresenta, deixa eu ver, formulação geral. Tem aqui, ó. Deixa eu baixar ele. E eu vou te mostrar como que ele parece com o seu problema. Aí, para que você não tenha nada para se basear, eu vou te recomendar esse texto aqui, que é da aula 3. Então, Breno, você que está com pouco tempo, né? Você pode me passar aí a aula, né? A página que depois eu vejo lá, entendeu? Sim, eu vou te mostrar aqui. Beleza. Obrigado. É lá no finalzinho. Deixa eu ver. Não. Aqui, ó. Aqui tem a generalização do problema de localização com custos fixos. Exemplo 15, slide 38. Aí, é do 38 para frente. Aí ele mostra uma representação genérica que é bastante parecida com a sua. A única diferença é que no seu problema a gente tem vértices intermediários que servem como transbordo, tá? Aí isso vai gerar alteração em algumas restrições, né? Você tem que fazer o equilíbrio do transbordo nesses vértices, mas de maneira geral tem oferta de um lado e demanda do outro, só que no teu problema vai ter o transbordo no meio, e isso vai impactar em algumas restrições, né? Por isso que nem todas vão estar aqui e nem todos os parâmetros vão estar aqui. Mas de maneira geral você vai usar, né, bastante coisa parecida com isso que está aqui. Aí eu já tenho várias dicas das generalizações, né? Isso daqui tem a ver com equilíbrio de capacidade. Aqui o atendimento integral da demanda. Então, se você olhar, né, para essa generalização, tomando como base que está faltando aqui os vértices que servem como transbordo, que são os armazéns, e que tem mais variáveis de decisão binária, já dá para te dar um bom norte aqui. Aí, se tiver dúvida pelo caminho, coloca lá para mim na sala de tutoria que a gente conversa. Mas isso daqui já dá um bom norte, né? Como que a tua FO vai ficar? Algumas restrições estão bastante parecidas com a tua lá, né? Tem algumas bastante parecidas. Isso já vai te ajudar. Não dá conta de tudo, mas já te dá um bom norte, ok? Então, perfeito. Obrigado. Já dá para ter uma referência aí para procurar. Então. Tem a página, a aula 3, né? Isso. Obrigado, Aula Leandro. 3, slide 38 até 41. Perfeito, obrigado. Aí, qualquer dúvida, bota lá para mim na sala de tutoria que eu te Sim, respondo. pode deixar. Então, pessoal, deixa eu agradecer aí quem participou, né? Pessoal que teve dúvidas, deu para a gente conversar bastante.
Só confirmando, né? A gente adiou a data de entrega, que era para o dia 13, passamos para o dia 20, tá? Deixa eu ver, era isso, né? Aí tem essas eleições no meio aí, já tinham alguns alunos que tinham comentado. Eu sei que algumas pessoas viajam, né? Não estão no seu mesmo domicílio eleitoral, então isso também pesou um pouquinho. Aí, salvo engano, acho que a gente passou para o dia 20. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui. Deixa eu ver. Não, perdão. Era dia 6, era dia 6. Eu tô falando besteira. Vendo? Oi, tô te ouvindo. Ah, desculpa, é porque o som sumiu quase 2 minutos, é a minha máquina. É a minha máquina. Deve ter sido de novo. Pera aí, gente, que eu tô fazendo confusão aqui. Tava previsto pro dia 6, né? Passou pro dia 13, correto? De Pro dia entrega 13. dia 13. Não, tá certo. Eu tô fazendo confusão aqui. Então, pro dia 13, perdão. Dia 13. Então, isso. Passando as eleições, aí vocês vão ter mais o próximo fim de semana. Então, tem vocês tiveram 2 semanas corridas com a alteração do prazo. Era dia 6, perdão. Então, confirmando, dia 13, domingo, até as 23h59. Tem os fóruns, tá? Para a gente conversar fora do horário que a gente conversa ao vivo aqui, né? Minha sugestão é utilizar lá o máximo possível, tá? Enquanto a gente não tem essa conversa. Hoje a gente teve até um número reduzido de alunos, mas aí praticamente o que dominou foi a dúvida do Leonardo, que ele chegou cedo e ficou ele, né, praticamente mais da metade da aula tirando dúvida. Então, quem tiver dúvidas, tentem participar, tá? Especialmente nessa aula narrada aqui, né, nessa sessão síncrona, que a gente consegue conversar. Então, dá para eu explicar melhor, vocês explicarem melhor as dúvidas de vocês também, e eu ajudar com o apoio visual aqui, tá? Ajuda muito isso. Então, para quem estiver vendo depois na reprise, encontrou alguma dificuldade, primeiramente, fazer contato o mais rápido possível, né? Ou pelo fórum ou pela sala de tutoria, tá? Aí, se puder esperar um pouquinho, se o prazo não estiver muito em cima, tentar participar ao vivo com a gente, que a gente consegue resolver bem melhor do que somente no texto, tá? É uma tarefa que parece ser, né, complicada, mas as notas geralmente são boas, vocês conseguem fazer. Então, olhem a tarefa com carinho, tá? Tentem fazer, vocês, né, tiveram um tempo adicional para se habituar ao software e isso não contou para a elaboração da tarefa, então vocês vão ter as 2 semanas, né, para só transportar, né, só entender o problema de vocês na forma geral e transportar para o software. E quem não conseguiu ver antes, vai conseguir, nas 2 semanas sim, entender o suficiente do software para propor uma implementação para o problema de vocês. Então, tentem fazer, tá? Não consegui fazer tudo, não importa, faz igual, né? Várias pessoas fizeram na AD1 também, faz o que conseguir, tá? Entrega aquilo que você conseguir. Mas só consegui as variáveis e alguns parâmetros, ou só FO e alguns parâmetros, não importa, tá? Apresenta para a gente. Aí, aquilo que der para somar ponto, somou, mas já sabendo
que no geral, as notas dessa tarefa são muito boas. Então, tentem fazer. Não deixem de fazer, né, ou de sequer tentar. Eu vou ter uma ideia das provas essa semana, eu vou conversar com o professor meu essa semana, provavelmente amanhã ou depois eu deva estar com ele essa semana. Aí, se eu tiver novidades, eu trago na semana que vem. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Quem teve dúvidas, uma boa noite até semana que vem. Alô, Breno, boa noite aí. Breno, meu camarada, brigadão mesmo pela força aí, valeu mesmo. Desculpa o atraso. Valeu mesmo pela força aí. Eu vou estar tentando entrar em contato com você o mais breve possível aí. Brigadão. Beleza. Valeu, tchau, tchau.